Eu não mando em nada, não, bicho. Vocês só acham que eu mando, mas eu não mando, não. Vai lá, abre logo. Deixa ele abrir logo. Vou convidar o presidente Namichek para assumir os trabalhos. Você quer ler a Bíblia. Solicito aos senhores vereadores que façam o registro eletrônico da presença. Vou liberar isso aí, presidente. Chamar quem para rezar aí? Quem? Vinícius. Aí, foi. Vai, foi. Foi? Choveu, gente. Choveu. 1, 2, 3, 4. Quatro. 5 senhores vereadores presentes. Só se registrar lá. Havendo quórum, solicito ao vereador Vinícius. O secretário é o vereador Max da Mata, o vereador Nami. Não, para fazer Sim. a leitura, Vossa Excelência tinha me pedido, porque estava inspirado hoje. Ei, não faço parte da mesa não, tá? Márcio. Leitura do texto bíblico, Salmos, capítulo 40. Esperei no Senhor com toda a confiança. Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Lido o texto bíblico, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Vinícius. Eu convido o senhor vereador Davi, vereadora Neuzinha, segundo secretário, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da segunda sessão ordinária, terceira sessão legislativa, 17ª legislatura, Câmara Municipal de Vitória, realizada 4 dias do mês de fevereiro do ano 2015, Salão Maria Ortiz, Palácio Atílio Vivaco, situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Bento Ferreira, nesta cidade. A hora regimental para início da sessão, às 16 horas, o presidente vereador Davi Ismael solicitou registro eletrônico e verificação de quórum para abertura dos trabalhos, com a presença do vereador Fabrício Gandini, Luizinho, Marcelão, Reinaldo Bolão, Davi Ismael no exercício, 6 vereadores. O presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao vereador Reinaldo Bolão a gentileza em proceder à leitura do texto público em cumprimento à resolução 1919-2014. O vereador leu da tribuna o livro de Salmos, capítulo 40. A ação de graça seguida de preces. Compareceram os vereadores Vinícius Simões. Projeto de lei 18 da senhora vereadora Neuzinha de Oliveira, 19 e 20, vereador Marcelão. Projeto 27, fiscaliza Vitória. Lidos discutidos, votos pesar, voto de louvor. Compareceu o vereador Luiz Manuel. Na hora do expediente, liderança partidária, somada à tribuna, o vereador Zezito, para falar sobre a posição do conselheiro do Tribunal de Contas, Sebastião Carlos Rana, em manifestar o seu apoio ao procurador-chefe do Ministério Público, Éder Pontes da Silva, homem de bem, e disse que o Tribunal de Contas tem a função de investigar. Devani Ferreira agradeceu aos senhores vereadores pelo voto de confiança depositado em sua assessoria na eleição de ontem, em frente à presidência da Comissão de Justiça.
Hora dos oradores inscritos, o vereador Marcos da Mata, compareceu o vereador Rogerinho e o vereador Namichek, que ocupou a presidência. Para falar do momento é de cautela no referindo-se ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que investiga uma possível fraude de 3 contratos feitos pelo MP em 2013 e diz que o Procurador-Geral da Justiça, Éder Pontes da Silva, é um homem íntegro, absolutamente correto. Vinícius Simões, para falar sobre a ciclovia do Centro de Vitória, diz que a ciclovia é um resultado de um elemento que sempre existiu, que são ciclistas, e agradeceu e reconheceu o empenho dos grupos. Vereador Davi Ismael, em 5 minutos restantes do tempo, cedido pelo vereador Devani, diz que o tempo, a liderança provoca vários debates nesta casa, que discorreu sobre a liderança em seu partido, falou sobre acusações do dia de ontem, por conta da vaidade e recalques, até... Coloca aqui. Eu queria olhar o outro, qual dos dois? Escolher um dos dois. Esse aí, tá bom? Escolhe para mim, escolhe. Tem dois, tem do oceano. Olha os dois. Com o encerramento da segunda fase dos trabalhadores do expediente, o seu presidente solicitou aos vereadores a presente registro eletrônico dos mesmos para o início da ordem do dia, tendo confirmado a presença do vereador Davi Ismael. São 13 vereadores e a presidência, que deu aberta a ordem do dia. Projeto de lei 386, vereador Luiz Emanuel, assunto emenda supressiva, aditiva e modificativa da lei 8.678, de 22 de maio de 2014. Compareceram os vereadores Montes Marinho, Zezito Maio. Discutido pelo autor e pela vereadora Neuza Oliveira, Fabrício Gandini, aprovado 14 votos favoráveis, encaminhados à Comissão de Justiça, a redação justificados pelo voto do vereador Montes Marinho, Zezito Maio. Ausentaram o vereador Davi Ismael, Devani Ferreira e Rogerinho. Discutido pela vereadora Nilzinha de Oliveira, vereador Luiz Emanuel, o projeto de lei 345, contido no processo 9.136 do vereador Marcos da Mata, que institui o Dia Municipal do Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira. O adiamento da matéria submetida em plenário foi a mesma aprovada. Aprovado com uma emenda de 11 votos favoráveis, o projeto de lei 449, de autoria do vereador Vinícius, que institui o projeto Escola Segura na rede municipal do ensino particular, e o seu presidente determinou o encaminhamento do projeto para a comissão. Da Comissão de Justiça para extração e redação final. Esgotada a pauta da ordem do dia, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, convidando antes aos vereadores a comparecer à próxima sessão ordinária a realizar-se 5 de fevereiro de 2015, às 16 horas, do que para a qual designou o expediente interno e externo, ordem do dia, trabalhos de comissões, mais discorrer. Encerrou-se a sessão às 18 horas e 24 minutos, do que para constar vai lavrada a presente ata, que após lida e aprovada vai assinada pelo presidente e secretário da mesa. Ata lida como redigida, senhor presidente. Consulta o plenário sobre alguma proposta de modificação na ata lida. Não havendo, declaro aprovada a ata lida pela vereadora Neuzinha. Como houve, senhores vereadores, uma falha no sistema eletrônico e que já foi resolvida agora no final da tarde, nós não temos o expediente interno para ser lido. Não temos, porque houve a falha. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Houve uma falha no sistema. Isso aqui nessa cidade agora virou corriqueiro, vereador. Na cidade? Na cidade. Houve uma falha também no sistema dos ingressos do carnaval, que acabou com o carnaval capixaba. Isso está virando uma rotina na nossa cidade. Tomara que não chegue... Você recebeu os convites, não? Não, convite eu recebi, eu estou falando de mim, não. Estou falando do povo, da cidade. Tá. Tomara que isso não vire uma rotina nessa casa. Vamos passar ao grande expediente com o horário, com das lideranças partidárias. Primeiro líder partidário inscrito para falar é o vereador Max da Mata, líder do bloco PSD-PHS.
pelo tempo de 5 minutos. Um ano sem ouvir o Rogerinho, que benção. Virou líder, você é ele que é o líder. Ele negociou lá, porque ele sabe que Pode falar? Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, queria aproveitar para falar exatamente sobre esse tema do Carnaval de Vitória, né? Estamos aí muito próximos de começar o nosso Carnaval de Vitória, o Carnaval onde começa no Brasil, né? Esse é o slogan importante, o Carnaval do Brasil começa aqui, na cidade de Vitória. Nosso Carnaval tem crescido a cada ano, tem orgulhado não só o povo de Vitória, mas a população capixaba, né, a cada ano, pelo espetáculo que é, pelo espetáculo que fazem as escolas, com seus membros, com os carros alegóricos. Realmente é uma festa muito bonita. Eu queria fazer uma referência especial a essa questão dos ingressos, vereador Anderson. Pela primeira vez na história do Carnaval de Vitória, foi contratada uma grande empresa com muita experiência já na realização de grandes eventos no Brasil inteiro, para que pudesse comercializar os ingressos pela internet e a gente acabar, de uma vez por todas, com aquele problema das filas na compra dos ingressos de arquibancada, camarote, né? A gente dormindo nas filas, algumas noites, acampando, uma cena que realmente não condizia com o Carnaval da cidade. Então, uma grande empresa foi contratada para fazer essa operação. E aí, essa grande empresa falhou na operação. Falhou na operação da venda dos ingressos no boleto, permitindo que o mesmo ingresso fosse vendido mais de uma vez. Mas eu acho que essa falha não vai comprometer em absolutamente nada a nossa festa, porque as pessoas que eventualmente comprarem duplicidade estão recebendo seu recurso de volta, outras estão sendo absorvidas pela própria empresa e prefeitura no camarote da ilha, né? Mas eu acho que o mais importante, o principal recado que se passa com relação a essa venda dos ingressos chama-se transparência. Transparência. Uma parte, Pela primeira vez, todas as pessoas tiveram aí garantido o mesmo direito na compra dos ingressos, seja para a arquibancada, seja para o camarote. Agora, a ordem das lideranças, vereador, não cabe à parte, ok? Infelizmente. Então, assim, de toda maneira, eu acho que, com o tempo, as coisas se acertam. Essa pequena falha vai ser corrigida, a empresa está respondendo por isso, já foi notificada pelo município. Mas o conceito mais importante que fica nesse Carnaval de 2015 foi a transparência dada na venda desses ingressos. Então, eu queria parabenizar a Prefeitura de Vitória, parabenizar o prefeito Luciano Rezende, parabenizar o secretário de Turismo, Leonardo Crowley, secretário sério, correto, que não mediu esforços para atender o pedido do prefeito, que era dar transparência a esse processo da compra dos ingressos. E queria desejar, agora no final da minha fala, a todas as agremiações que disputam o nosso Carnaval de Vitória, a todos eles, que façam um excelente Carnaval, que façam um Carnaval que possa trazer ainda mais orgulho para a cidade de Vitória e para o povo capixaba, para o estado do Espírito Santo, para que cada vez mais nós possamos receber aqui turistas vindo de todo o Brasil e, por que não, de algumas partes do mundo que vêm visitar o nosso Carnaval. Queria fazer um apelo muito especial a todos aqueles que vão lá aproveitar o Carnaval, nas arquibancadas, nos camarotes, no varandão, que vão lá desfilar nas escolas de samba, para que evitem beber e dirigir, né? Tem um sistema bastante robusto de transporte coletivo, de táxi funcionando no dia do Carnaval. Funcionou muito bem no Carnaval do ano passado, né? As pessoas não ficaram na mão com relação à forma de se locomover até o Carnaval, de retornar com segurança para casa.
Acredito piamente que as blitz vão acontecer no dia do Carnaval, né? Então, mas mais importante do que a blitz, do que a multa, do que perder a carteira, é não desperdiçar a sua própria vida e a vida de outras pessoas bebendo e dirigindo. Desejo a todos os foliões do nosso Carnaval de Vitória um grande Carnaval e que ele aconteça com muita paz, com muita harmonia e com muita segurança. Muito obrigado, presidente. Próxima liderança, vereador Luizinho Coutinho, estando ausente. Vereador Luiz Emanuel, estando ausente. Vereador Davi, líder do PSB. Eu queria ceder o meu tempo, permutar com o vereador Vinícius Simões, líder do PPS. Boa tarde, vereadores. Eu agradeço ao vereador Davi, pedi ele para permutar, porque é a última vez, eu acho que eu falo, pelo menos nesse ano, como líder do PPS. Vou passar a liderança ao ex-presidente da casa, o vereador Fabrício Gandini, que, a partir de então, talvez já na próxima fala do PPS, ele irá estar aqui como liderança. Mas eu quero falar uma coisa para os vereadores e para a cidade. Sobre a ciclovia do centro, mas não exatamente sobre ela. Uma pessoa chegou até mim, vereadores, e disse assim para mim: Max, não é função do vereador fazer ciclovia? Isso é função do prefeito. Isso é prerrogativa do executivo fazer ciclovia. Você não pode dizer que o senhor fez a ciclovia. Eu respondi para ele assim: o senhor está certo. A lei orgânica, de fato, diz isso. Coincidentemente, uma pessoa postou no meu Facebook o seguinte: meu agradecimento ao vereador Vinícius Simões, que compareceu à manifestação pública. Que houve uma manifestação pública lá em Cariacica, que eles vieram de bicicleta, até aqui o ano retrasado. Eu fui à manifestação pública. Fui lá entender esse movimento. Fui lá buscar informações desse movimento. Fui lá me juntar ao movimento que ajudou o governo nessa proposta. E ele continuou: buscou se informar sobre a importância desta obra para a população e, de pronto, atendeu ao requerimento de viabilizar uma audiência pública, que o vereador Max da Mata, que era secretário, participou, inclusive. Lembra, vereador, da audiência pública que fizemos em 2014? O vereador Max da Mata, secretário de transporte da época, veio aqui, falou do projeto, já dizia que a prefeitura ia fazer. Isso tranquilizou os ciclistas. Nós fizemos audiência pública, vereador Anderson Marinho, sobre a ciclovia do centro. Juntamos os ciclistas aqui. Max era secretário de transporte, falou do projeto que estava em andamento. E ele continuou dizendo: além de ir ao movimento lá com eles, na rua, elaborou uma audiência pública, ajudou a mobilizar os vereadores, fez reuniões. A audiência pública ajudou a mobilizar os vereadores, as secretarias da PMV, o prefeito, ou seja, cuidando internamente para que esta grande barreira para a mobilidade urbana de Vitória fosse vencida e a ciclovia fosse construída tão rapidamente. Será que o vereador Anderson Marinho nos mobilizou lá para a ciclofaixa lá de Avenida Pinheirense? Claro. Buscou o prefeito, fez reuniões, reuniu com a comunidade. Isso aqui? O vereador Gandini
mobilizou a comunidade, foi até o governo do estado para instalar o equipamento de segurança lá no bairro. O vereador, sim, ele não tem a caneta na mão, ele não tem a prerrogativa de ordenar despesa, mas o vereador, sim, ele pode mobilizar, ele pode trabalhar politicamente, ele pode fazer uma mobilização social, política, para solicitar à prefeitura qualquer atitude na cidade de Vitória. O vereador é legislativo, cabe ele fiscalizar o prefeito, cabe ele as ações do prefeito, cabe ele legislar para a cidade e cabe ele propor coisas também para a cidade, vereador Bolão. Então, assim, venho aqui dizer da importância do papel do vereador. Citei os exemplos do Gandini e do Anselmo Marinho por causa do tempo. Citar a importância do papel do vereador na mobilização sociopolítica para que as coisas aconteçam na cidade. E é bom que a sociedade reconheça isso. Então, finalizo aqui minhas palavras dessa maneira. Obrigado. Acabou, né? Vamos à etapa dos vereadores inscritos para a sessão de hoje. O primeiro vereador inscrito é o vereador Fabrício Gandini. Vou perguntar meu tempo com o vereador Zezito Maia. Com a palavra... Eu vi, senhor presidente, perguntou. Pois não, senhor presidente, eu espero. Com a palavra, vereador. 4-0, como é que foi? Você está me dando a palavra, presidente? A palavra ao vereador Zezito Maia. Nós brigamos, mas ontem ali a gente estava conversando uma boa, né, Corujão? 4. Deixa eu te falar. Eu vou permitir meu tempo com a vereadora Neuzinha. Ele perguntou comigo para mim passar para o primeiro, para mim passar meu tempo para a Neuzinha, e Neuzinha, vereador Max, disse se você pode ceder um pouco do tempo. Então está resolvido. Eu estou paz e amor hoje. Eu só quero dizer nessa casa que depois do dia... Neuzinha, pode falar os 10 do ano. Amanhã não tem sessão não, Vinícius. Eu queria dizer que depois do dia 20 vai passar um bloco aí chamado Arrastão. Não me pergunto o que é, mas não é arrastão de camarão não, hein? Então, com a palavra a vereadora Neuzinha pelo tempo de 10 minutos. Neuzinha. Senhor presidente, senhores vereadores. O vereador Fabrício cedeu, o vereador Zezito, quero agradecer aos vereadores, está certo? Hoje é o aniversário da Wanda? É, Wanda? Deus abençoe. Vereador Max, o senhor começou falando sobre o carnaval. E eu gostaria aqui de registrando a presença de todos, queria cumprimentar nosso amigo Robinho também, liderança maravilhosa. Registrar com voto de pesar a morte do presidente da Escola de Samba de Jucutuquara, nosso amigo Ditão, que ontem, no horário de almoço, ele teve a oportunidade, conversando com meu esposo, de dizer, esse ano eu vou passar na avenida, mas quando terminar o desfile, eu quero ficar com a minha família, eu vou entregar o meu bastão. Foi o que eu fiz esse ano. Este ano eu não estou à frente de escola de samba, porque Eu acho que eu estou sem meu login. nós começamos a cobrar de nós mesmos o tempo para a família, o tempo para os filhos. Começamos aí de fazer essa discussão, como que a sociedade está diferente. E gostaria que essa casa, senhor presidente, se nós fizéssemos então um minuto de silêncio, em memória de um líder da cultura. Vereadora Neuzinha, só um segundo, vereadora Pois não, Neuzinha. pois Eu quero que eu vou me ausentar, justificar que hoje tem um encontro do PMDB Mulher e eu vou lá prestigiar, porque quem manda em mim é mulher. Dona Gilda manda muito em mim. Obrigado. E minha mulher, Letícia. Obrigada. Gostaria os nossos visitantes, os trabalhadores que estão na galeria, um minuto de silêncio de pé, em memória do nosso presidente da Escola de Samba, ex-presidente, e funcionário da Prefeitura, trabalhava na Regional 3.
Obrigada. Nesse momento, eu me sinto mais à vontade, senhor presidente, de repetir uma fala que eu fiz aqui em 2007, como vereadora. Eu era presidente da Pega no Samba, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Pega no Samba, e eu fiz uma fala, vereadores, como vereadora, defendendo meu município, defendendo o Estado do Espírito Santo, dizendo que não concordava com que as escolas de samba do Espírito Santo só pudessem comprar, a carta de crédito aqui é só para uma loja. E que essa carta de crédito prejudicava, não gerava os impostos aqui. E que as mercadorias demoravam muito a chegar. E as escolas de samba de Vitória pagam no mesmo preço das escolas de samba do Rio de Janeiro, é dolarizado. E que o recurso é muito pouco para botar uma escola na avenida. A minha fala foi copiada e foi mandada para o dono da loja. Esse dono da loja é muito meu amigo, eu adoro ele. Mas ele ficou com o material da Pega no Samba até a última hora, até a vereadora sair daqui e ir lá se redimir, senão a Pega no Samba não ia para a avenida. Por isso que eu saí da escola de samba. Porque eu vi que quem está lá na arquibancada acha que é fácil, não é fácil, não. E as pessoas querem a fantasia, mas você não ganha, aquilo é dolarizado. Não tem como você fazer um carnaval no Espírito Santo do jeito que está. E a pessoa que fez isso comigo foi muito covarde, porque ela prejudicou uma agremiação. E esse ditão, ontem, essa madrugada, chegou um caminhão do Rio de Janeiro com mercadoria da Escola de Samba de Cutuquara. Quando ele viu a quantidade de mercadoria que chegou, que não ia dar tempo de fazer, a escola desfila sábado. Ele infartou. Ele infartou. Teve uma época que eu perdi minha carteira de motorista. Eu estava indo levar marmita no domingo para os meus trabalhadores do barracão. E eu não podia frear o carro, que as marmitas iam cair, eu tive que passar pelo sinal, porque o sinal estava laranja. Fui multada. Cheguei atrasada com as comidas no barracão. E procurei meu esposo para ele pegar uma marmita, e eu não achei ele. Ele estava soldando o carro, estava chovendo. As escolas não tem galpão para todas as escolas, não. Embaixo de chuva, embaixo de sol. Ele tomou um choque e ele estava desmaiado. Ninguém deu falta dele. E a guarda, cumprindo o papel dela, me multou porque eu passei o sinal. E são coisas que a gente está falando para vocês, para você entender. Você que vai assistir o Carnaval de Vitória. Para você que é fulião, para você que é que gosta da cultura. Mas nós temos que lutar. É muito difícil. A escola de samba é o único espaço onde o rico paga para assistir o pobre passar. Talvez só empurrando o carro. Porque para sair em cima do carro você tem que pagar. Então fica aqui uma fala, eu gostaria de encerrar as minhas palavras. Hoje eu estive no velório do Saulo, tive ontem, aquele rapaz que foi assassinado, e a família, senhor presidente, pediu para agradecer o minuto de silêncio que foi feito, e me pediu que passasse 4 minutos aqui a homenagem que a igreja fez para o Saulo, um guerreiro do nosso município, morador do bairro Jardim Camborigue, um grande artista plástico, fazendo 6º período na UFES. Por gentileza. Ele é da igreja em Vitória, em frente à delegacia da mulher. Pois não, senhor presidente, eu gostaria que os vereadores prestassem atenção na homenagem feita pelo grupo de jovens ao Saulo Ferreira Tavares, que foi assassinado ontem no ônibus. Called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in ocean still, my faith will stand. Above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours.
presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Eu agradeço aos vereadores. E nesse momento está acontecendo o sepultamento desse rapaz. E é pela dignidade da vida humana, é em respeito aos seres humanos que nós precisamos nos unir. E eu queria, mais uma vez, dizer que hoje a imprensa estava lá, ontem também, acredito que vão, já estão se ratificando com a nota que foi dada, porque era um 6º período fazendo na UFES, artista plástico, uma pessoa que dava aula na faculdade de música, uma pessoa maravilhosa. E está toda a comunidade, toda a sociedade enlutada. Eu agradeço ao vereador que me cedeu o tempo, o vereador Zezito Maia, o Fabrício Gandini também. E fica aí, e meu abraço. E depois nós vamos estar indo no velório do Ditão e também levando para a família o voto de pesar e os minutos de silêncio dessa Casa de Leis. Muito obrigada. Próximo orador inscrito, o vereador Luiz Emanuel, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, Neuza de Oliveira, assessores, assistentes das galerias, presidente do CPV, Robinho, acho que falando do Robinho, a gente representa todos os lideranças comunitários que possam estar aqui, internautas. Bom, primeiro, entrar em sintonia com esse momento duro da família Monteiro, vereadora Neuzinha de Oliveira, pelo falecimento do mestre Ditão, dileto e querido amigo, companheiro. Eu tenho uma afinidade com o samba, com a cultura, e particularmente uma afinidade com a Escola de Samba Unido de Cutuquara. E o Ditão foi-se essa madrugada e é a expressão viva da história de Cutuquara, da unidade da região, da história da escola. Parte como tantos partem de maneira abrupta, sem avisar ninguém, e deixa muita saudade às vésperas do carnaval. Se imagina, o mestre Ditão é, talvez de todos, uma das maiores referências que as baterias da escola de samba possam ter. Músico da noite, uma figura queridíssima, querido da vereadora Neuzinha, querido de tantos nós, do vereador Luizinho, conhecido de todos nós. Então, assim, é uma perda lamentável realmente, mas tá certo, vai tocar samba nos Jardins Alados agora. Vou daqui a pouco lá também, vereador Neuzinho, prestar minha homenagem, minhas últimas homenagens ao mestre Ditão. Vereadora Neuzinha, vereador Fabrício Gandini, no dia de ontem, na sessão de ontem, já havia manifestado que todo o seu pesar, seu lamento, pelo amigo particular que ele tinha, como Vossa Excelência também tem, como tinha o Saulo. Eu que nem eu conheci o Saulo, cheguei aqui à casa ontem sem nem ao mesmo saber o que havia acontecido. O sentimento que eu trazia pela notícia da forma como recebi, vou confessar a vocês, era que tinha sido assassinado 2 bandidos. 2 bandidos haviam sido assassinados ontem. Mais um caso estatístico para a violência que campeia nas nossas ruas o tempo inteiro. E teria sido assim, não fosse esse rapaz de uma comunidade religiosa vibrante, vigorosa, não fosse ser estudante de arte da Universidade Federal do Espírito Santo. Mas e daí? Todo o acervo de reconhecimento pelo que ele representa socialmente
poderia não existir e ele seria mais uma vida ceifada da forma como foi, covardemente, barbaramente, por um sujeito ensandecido que precisa estar preso. Precisa prender esse sujeito. Tem que estar na cadeia quem fez isso. Já está na cadeia? Já foi preso? Vai ficar na cadeia, mas não vem tirar de doido, não. Tem que ficar preso. Não pode ir para o hospício, não. Tem que ficar na cadeia. Porque o vereador Fabrício Ganin já tinha levantado essa questão aqui ontem. Me parece que a própria imprensa está mudando a versão que havia recebido ontem. Possivelmente por um inquérito aberto de maneira equivocada. Pobre desse país, senhoras e senhores, morre, é enterrado, quase que indigentemente, e não se faz absolutamente nada. Quer dizer, a violência que está nas nossas ruas, eu assisto isso ontem e acordo hoje vendo o crescimento assustador das balas perdidas matando e ceifando vidas no estado do Rio de Janeiro, nas cidades do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Depois assisti, porque acabei tendo que ficar para sair um pouco mais tarde de casa hoje, no programa da Ana Maria Braga, duas mães que, há menos de 15 dias atrás, as duas perderam seus filhos ceifados por uma bala perdida. Uma saindo do restaurante, às 11 da noite, com 15 amigos, e algumas crianças que foram com a família. E de uma hora para outra, o estampido tocou e a cabeça da criança se espatifou. Deixou só as vísceras cerebrais para trás. E a mãe não conseguia falar. 15 dias depois, estava lá hoje, não sei como, na frente da televisão, tentando falar o que aconteceu. Só soluçava e chorava. Então, assim, nós vivemos uma barbárie, é o caos. E eu penso nos meus dois filhos, que já não são mais nenhumas criancinhas, todos os dois estão maiores que eu, mas são os meus filhos, que estão nas ruas o tempo inteiro. São os nossos filhos, os filhos de vocês, que estão nas ruas o tempo inteiro, sobrevivendo nessa selva de pedra que nós vivemos. Quer dizer, aliás, chamar de selva de pedra chega a ser até um avilte contra a verdadeira selva, porque na selva, até os animais irracionais têm uma regra de sobrevivência, matam para comer, matam para sobreviver. Aqui se mata por qualquer coisa, por motivos banais, pela coisa mais torpe, pela vaidade, pela arrogância, né? Se mata por tudo, se mata de qualquer jeito, por qualquer motivo. Nós não podemos mais nos calar, nós precisamos fazer algo. Eu vivo me perguntando o que mais a gente pode fazer. O que mais a gente pode fazer? O que mais a gente precisa fazer? O que mais é preciso ser feito? Eu não sei, sinceramente eu não tenho resposta para isso, senhores vereadores, senhora vereadora. Mas eu não quero que chegue até a mim. Estou admitindo meu limite humano. Eu não quero que chegue até a mim. Eu não quero que aconteça com o meu filho, com os meus sobrinhos, com a minha família. Então, o que eu não quero que aconteça comigo, eu não quero que aconteça com os outros. Então, a minha indignação é profunda. Todos os dias, e eu me pergunto que país é esse, onde nós estamos. A crise política que instalou no Brasil, ela não consegue mais enxergar saída nem para a crise política, quanto mais para os problemas sociais. Tudo isso é em função de um país deseducado, mal governado. E aqui, com muita franqueza, eu não quero falar só desse governo, eu quero falar de todos os governos. Realmente, esse é pior do que os outros. Muito pior. Mas os outros também foram responsáveis. Mas nós precisamos dar um basta em tudo isso. Enquanto se roubar nesse país de maneira impune, enquanto se arrancar dinheiro público dos cofres com tanta tranquilidade, sabe? Enquanto a política continuar sendo um instrumento de maldade e não de caridade como deveria ser, nós vamos estar sujeitos a isso, a um modelo de deseducação, a promoção da mentira, da dissimulação. É isso que acontece. É piada. É piada hoje a Graça Foster pedir para sair da Petrobras. Ela já não está lá muito mais tempo. O problema agora é saber quem é que vai para o lugar dela. Quem é que vai ser, quem vai ser nomeado no lugar da Graça Foster? E o Conselho Deliberativo da empresa? Vai continuar lá? Rapaz, está uma confusão. Esse é o exemplo que a política do Brasil vai dar para o país, que chafuda no lamaçal social, que não tem mais profundidade isso. Eu estou mergulhado numa crise ética, de decência, de tudo. Está aí, esse país está faltando água, está sobrando sol. Nós estamos esturricando, nós estamos esturricando dentro da política. O solo que esturrica,
que não consegue mais recepcionar água para mantê-la no seu leito, está afundando, chove, 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 a água desaparece. Por quê? Porque está esturricado o solo que a água está indo embora para baixo. Vai ter que chover os borbolhões para recuperar os leitos, mas isso não vai acontecer nos próximos 30 anos, senhoras e senhores. Não vai. O deputado Sérgio Majeski, do meu partido, estreante da Assembleia Legislativa, fez um belíssimo pronunciamento sobre a questão, até porque ele é professor de geografia, vem chamando atenção sobre isso com os seus alunos há muitos anos, fez um belíssimo pronunciamento na Assembleia para colocar que o poder público fica andando em círculo aí, para ficar dizendo que todo mundo já sabe há mais de 30 anos. Não cuidaram do que tinham que cuidar e estão reclamando de quê? Os governos não cuidam de preparar uma nova sociedade para evitar novos riscos, e agora fica se lamentando. E agora tem que aparecer um monte de plano, tem que aparecer mesmo. Infelizmente, apesar de toda a negligência anterior, nós vamos ter que encontrar uma forma de resolver esse problema. Eu me senti um nordestino hoje. Quando eu acordei, vereador Vinícius Simões, eu botei o pé para fora, que eu vi a chuvinha caindo. Por favor, caia mais. Eu nunca fiz isso, cara, mas dessa vez foi assim. E a chuva parou. Cadê a chuva que não chega, gente? Cadê a água que não cai nessa terra? Cadê a água? Foi-se embora. Mas está chovendo no Rio de Janeiro, está chovendo em São Paulo, está chovendo em Minas, está chovendo no sul do Espírito Santo. Nós estamos pedindo, pelo amor de Deus, para chover aqui, vereador Wanderson Marinho. Meus irmãos, assim, sinceramente, sem não deixar de lado os nossos interesses mais imediatos, as nossas vaidades pessoais. E eu falo isso porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, né? Estou dizendo para mim também. Primeiro para mim. Se não fizermos um pacto sobre o que está para acontecer e qual é o nosso papel de mostrar e transformar tudo isso, nós vamos caminhar para um abismo definitivo. Nós estamos vendo um momento... Bom, para os mais seguidores da Bíblia, está tudo escrito lá. Eu também já li a Bíblia. O Apocalipse é agora. Está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. O problema é que vem acontecendo há muito tempo e os avisos são enormes. Os sinais são enormes. Só que chegou agora um ponto que daqui a pouco vai desabar tudo uma única vez. Porque as coisas se acumularam, se avolumaram e aconteceram paralelamente, estão convergindo para um ponto só. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Aliás, enquanto há vida, há tempo. Vereador. Então a gente vai terminar. Muito obrigado, presidente, que agora resolveu ser rigoroso com a contenção do tempo. Estou gostando de ver. Mas é fato e é sério, e infelizmente a sessão de hoje é uma sessão mais para lamentação do que qualquer outra coisa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador, inscrito vereador Fabrício Gandini, pelo tempo de 10 minutos. Boa tarde a todos, presidente, vereadora Neuzinha. A vereadora Neuzinha fez aqui uma bela homenagem ao Saulo. O vereador Luiz Emanuel fez, de fato, uma reflexão importante em relação à situação da segurança. Eu tive a oportunidade, vereadora Neuzinha, hoje, pela manhã, de estar com o secretário estadual de Segurança. Ontem, aquela notícia que se alastrou pela imprensa, infelizmente, diversos veículos de imprensa, às vezes no intuito de dar uma notícia rápido, proliferaram, pela TV principalmente, a notícia de que os 2 jovens tinham tentado cometer um assalto. Inclusive, vereador Luiz Emanuel, quando eu cheguei à noite no restaurante, eu falei que era amigo de um dos que tinha sido assassinado, mas eles perguntaram, olharam para mim e falaram assim, mas aqueles que estavam assaltando, é como jogar pena para cima e depois tentar catar. Infelizmente, a mancha, muita gente não vai saber que, de fato, quem não viu o jornal hoje, quem não leu o jornal hoje, por algum motivo, não vai saber que aqueles meninos eram inocentes e foram brutalmente assassinados por um motivo ainda desconhecido. E a nossa sociedade vai caminhando assim, com essa tolerância enorme, porque eu já disse aqui várias vezes, é um mito dizer que o povo brasileiro é um povo pacífico.
Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Luiz Emanuel e levantei, na conversa com o secretário de Estado de Segurança, acima de 50 homicídios por 100 mil habitantes, para a ONU, é considerado guerra civil. Onde tem, ouçam bem, onde tem, independente se está declarada ou não a guerra, 50 homicídios a cada 100 mil habitantes é considerado guerra civil. O Espírito Santo, em 2009, tinha 58 homicídios para cada 100 mil habitantes. Tão recente. 58 homicídios a cada 100 mil. Estávamos em guerra civil. E continuamos em guerra. Talvez não na mesma proporção, mas 39 ainda é um dado que a gente não pode considerar normal. Um dado que a gente não pode se contentar em ter abaixado. Um dado que a gente não pode, infelizmente, e não deve comemorar. Porque o que aconteceu ontem é exatamente fruto desse ambiente violento, de um Estado próspero, que ninguém pode falar que o motivo é simplesmente um motivo A ou B. É difícil de fazer uma avaliação por que o Espírito Santo, por que a cidade de Vitória, que tem uma situação socioeconômica melhor que a maioria do nosso país, tem um número tão alto de homicídios. E aí, o esforço que a gente está vendo do governo do Estado, do governo anterior, desse governo, a manutenção do secretário é importante, essa ocupação dos espaços públicos, a gente tem visto aí esse movimento, esse número cair mais uma vez. Precisamos de mais velocidade. Porque ontem foi com o Saulo e com o Johnny, mas amanhã pode ser qualquer um de nós, hoje pode ser qualquer um de nós. Nós precisamos enfrentar essa causa e nós, mandatários, nós que recebemos a outorga da população, precisamos nos manifestar. Precisamos discutir soluções. Precisamos encontrar motivações, às vezes difíceis de ser encontradas. Ontem, por exemplo, aquele crime, ninguém ainda consegue definir. E para a gente sentir como a coisa está tão complicada, o criminoso quase foi assassinado por pessoas de bem. Se ainda não ocorreu isso, porque ele está hospitalizado em estado grave. Pessoas de bem, na ausência de um sentimento de confiança, porque eu não digo que o Estado está ausente, mas falta confiança na polícia. Falta confiança se aquele rapaz ia ser julgado, se ele ia ser condenado. As pessoas de bem praticamente decidiram, vamos fazer a justiça agora. Já que ele fez sem motivo, nós sem motivo vamos também executá-lo. Esse, infelizmente, é o estado em que nós estamos vivendo. Esse, infelizmente, é o país que nossos filhos vão viver e nossos filhos vivem. E nós temos a tarefa de transformar esse período da história, e para isso a gente precisa de muito esforço e de muita concentração. Acho que o bem maior, a gente teve oportunidade de conversar de 10 a meio-dia hoje, lá na Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, vereadora Neuzinha, eu fiz o apelo à Secretaria de Segurança Pública para que reforce a nota que os dois não estavam assaltando ninguém. Fiz esse apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, fiz esse apelo à chefe Grace Méria, chefe de polícia, nova chefe de polícia civil do Estado do Espírito Santo, fiz esse apelo ao comandante-geral do Estado do Espírito Santo que estava presente. Porque, além de perder o filho, eles ainda tiveram um questionamento sobre a conduta de uma pessoa que vocês viram por esse vídeo. E sabe quem clamou para revelar a verdade?
Graças a Deus o Saulo tinha muitos amigos. Eles restabeleceram a verdade. Porque se Saulo fosse um menino introvertido, da mesma forma que ele era ali, mas se ele não tivesse uma postura mais reservada, não tivesse tantos amigos, talvez, como o vereador Luiz Emanuel, ele passasse como bandido. Se ele não tivesse numa comunidade grande que conhecia ele, talvez ele passasse de ontem para hoje como bandido. Isso possivelmente deve ocorrer com muitos jovens pobres que não têm direito a acesso à educação, que não têm acesso não têm oportunidades. Mas o Saulo não era qualquer um, do ponto de vista de ser criminoso. Então as pessoas fizeram questão de não deixar que fosse maculada a honra dele e se manifestaram prontamente. Então eu queria que a gente fizesse a reflexão, essa Câmara pode contribuir muito. Eu ontem assumi essa nova tarefa e quero pedir auxílio, vereador Namichek, auxílio à presidência dessa casa para a gente realizar discussões importantes da Comissão de Segurança Pública da cidade de Vitória, da Câmara de Vitória. Vamos aprofundar a discussão. Essa é a missão que assumo. Fiz uma opção, discutimos com colegas, agradeço a confiança para comandar essa comissão e vamos fazer ela ser relevante no município de Vitória. Que ela faça realmente uma discussão que a gente possa avançar e apontar, vereador Marques da Mata, apontar para soluções objetivas. Então, obrigado a todos. Vamos, infelizmente, nesse momento, eu fiquei na dúvida se eu ia lá no enterro, vereador Luiz Emanuel, que foi 4h30, ou se eu falava mais uma vez por alguém que não podia falar. Eu achei melhor falar por alguém que não podia falar. Sei que poderia fazer isso em outro momento, talvez, mas não na necessidade que cidade recompor a honra nesse momento. Poderia fazer isso semana que vem, mas a honra dele foi atacada ontem e a gente precisa recompor o mais urgente possível. Obrigado. Encerrada a fase dos oradores, passamos à ordem do dia, solicitando aos nobres vereadores o registro da presença eletrônica. Por favor. Havendo quórum para a continuidade da sessão, vamos começar a apreciar os projetos colocados em pauta. São 1, 2, 3, 4. Senhores vereadores, 8 presentes. 8 presenças. Projeto de lei 551/2013, de autoria do vereador Davi Ismael, que define e penaliza o desperdício de água e dá outras providências. A Comissão de Justiça foi pela constitucionalidade, a Comissão de Finanças também aprovou, mas houve uma rejeição na Comissão de Meio Ambiente. O projeto recebe agora uma emenda proposta pelo vereador Marques da Mata, que eu passo a ler. Diz aqui a emenda ao artigo 2º, dizendo que no caso do não cumprimento do auto de advertência, ou depois de ter sido advertido, aplicar-se-á uma multa no valor de R$500, dobrada se houver reincidência. Essa emenda, ela não foi apreciada pelas comissões, eu solicito ao plenário, se Vossas Excelências acatam a emenda, o projeto volta para as comissões pertinentes para poder receber os pareceres. Cabe discussão? Não cabe discussão, porque se a emenda for acatada, estabelecendo as punições,
que não estão previstas no projeto original, Não, senhor presidente. o projeto vota... Senhor presidente, só uma... Pois não. Senhor, Vossa Excelência me permite uma parte, só para esclarecer essa emenda que eu apresentei agora. Na verdade, o projeto ele estabelece, sim, a sanção. Ele diz da advertência e ele diz da multa, numa multa no valor de R$100. A emenda que eu faço, ela só deixa claro que primeiro o cidadão recebe uma advertência. No caso de uma reincidência, aí sim ele recebe uma multa. E aí eu estou propondo um valor de R$500 para a multa, não de R$100. Se houver nova reincidência, aí sim o valor da multa é dobrado para R$1.000, aí podendo ser convertido, conforme o autor do projeto já discriminava anteriormente, em serviços prestados à comunidade, se for, sim, definido pela autoridade competente. Então, assim, o que eu quis trazer de novo nessa emenda, que eu quis agregar a esse projeto, senhor presidente, que, aliás, queria parabenizar o vereador Davi Ismael pela matéria, pelo projeto, que é bastante pertinente. Vossa Excelência pode verificar ainda que ele é do final de 2014, ainda antes de enfrentarmos toda essa crise hídrica que estamos vivendo hoje. Então, sim, queria parabenizar o vereador pelo projeto, e a emenda nada mais faz do que deixar um pouco claro a ordem das punições, das sanções, e aumenta o valor dessa sanção. Lembrando que São Paulo, se eu não me engano, o Rio de Janeiro, acabaram de aprovar uma matéria bastante parecida, cuja sanção já parte no valor de R$1.000. Obrigado. Senhor presidente. Vereador Sérgio. Senhor presidente, eu gostaria de esclarecer, importante para todos que nos ouvem, que a rejeição feita pela Comissão de Meio Ambiente, relatada por mim, ela vai exatamente nessa direção, porque nós ouvimos algumas autoridades no assunto, dentre elas os presidentes das comitês de bacias que abastecem o município de Vitória, Jucu e Santa Maria, e, de fato, o motivo pela rejeição foi exatamente esse de ser uma penalidade muito baixa pela importância do tema, né? Então, o vereador Max da Mata, observando isso, propõe a emenda que eu julgo bastante oportuna e que corrige exatamente a suposta falha que nós identificamos no projeto, que o projeto também é de ótima intenção. Então, eu quero parabenizar tanto o autor quanto a emenda, que ficou melhor ainda do que a encomenda. Vereador Davi Ismael. Na condição de vereador autor da proposta, queria manifestar concordância com a emenda formulada pelo vereador Max da Mata, dizer que era a ação esperada pelo vereador Serjão, na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente, não a rejeição do projeto em si. Cabia a ele a oportunidade, foi uma perda de oportunidade de melhorar o projeto, assim não fez, demonstrando a não sensibilidade com a temática. Se tivesse feito, mostraria um interesse na temática. E agora fica muito mais fácil discursar acerca do tema. E agradeço aos vereadores que entenderam a necessidade de mudança à frente da Comissão de Meio Ambiente e assim procederam. Foi importante, evoluiu o debate. E queria pedir, senhor presidente, manifestar a concordância com o projeto e, ao mesmo tempo, pedir a urgência do mesmo para a próxima terça-feira. Então, que o Sullivan, nosso diretor, providenciasse o requerimento de urgência para que eu possa assinar deste processo, já que, com a concordância e o apoiamento de plenário, implicará na sua retirada de pauta. Mas, por hora, o que está colocado é o apoiamento à emenda. Senhores vereadores que concordam com o apoiamento à emenda e o envio do projeto para as comissões, o reenvio do projeto para as comissões, permanece como estão, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Só aproveitando ainda a oportunidade, é uma pequena sugestão, o vereador Davi Ismael, que é o autor da matéria, sugeriu ao vereador, dada a urgência da temática, que pudesse pedir, Vossa Excelência mesmo, que é o autor da matéria, que pudesse pedir a urgência para que ela pudesse voltar à pauta no menor tempo possível. Obrigado. Senhor presidente. Bom. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador Sérgio. Eu gostaria de dizer que
em contraponto às declarações maldosas do vereador Ismael desde ontem, nessa linha, que eu não entro nela, a linha destrutiva, muito característica dele, mas dizer o seguinte, não cabia a mim fazer emenda, cabia a mim avaliar como relator o que ali estava colocado. Agora, a minha contribuição na Comissão de Meio Ambiente, a cidade conhece. Se ele desconhece, infelizmente, eu não posso fazer nada. Mas estaremos discutindo muitos projetos aí, frutos daquela época, e dizer o seguinte, que a questão da água é uma questão muito mais profunda do que simplesmente essa proposta aí. Nós fizemos uma contribuição grande nessa linha, com um projeto bastante detalhado, que deverá vir para votação dentro em breve. Os Vossas Excelências poderão apreciar, inclusive avaliar se é pertinente ou não. Obrigado. Ok, vamos correr com a notícia. Projeto de Lei 281/2014, de autoria do vereador Vinícius Simões, que dispõe sobre a instalação de bicicletários e vestiários nos edifícios de Vitória. Brincadeira, Vinícius. A Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade do projeto e o projeto vem, então, ao debate como recurso a essa decisão o proponente vem buscar o recurso do plenário por causa do voto de inconstitucionalidade na Comissão de Justiça. A matéria está, portanto, em discussão. Senhor presidente, só uma dúvida pela ordem aí, com relação ao nosso regimento interno. Sim, a matéria rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça só me parece, é uma dúvida que eu estou aqui agora, estou sem o regimento aqui nas mãos, o regimento novo, mas me parece que só poderia ser colocado em pauta se já tivesse o apoiamento de, se não me engano, 10 vereadores. 5 vereadores, estão me corrigindo aqui. E o vereador cumpriu a exigência regimental, trouxe as 5 assinaturas. Para que o projeto fosse, para que a questão da constitucionalidade ou não do projeto fosse resolvida no plenário. Que a Comissão de Justiça deu pela inconstitucionalidade. Só o plenário pode anular essa decisão. Obrigado. E no dia 18 de dezembro, ele já havia apresentado o requerimento cumprindo a norma regimental. Portanto, em discussão a constitucionalidade ou não da proposição. Com a palavra o vereador Sergião e em seguida o vereador Bolão. O vereador autor também quer argumentar? Pela ordem, senhor presidente. O Bolão primeiro, depois Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor presidente, não está digitalizado no sistema o parecer da Comissão de Justiça. O parecer da Comissão de Justiça. A assessoria vai verificar no sistema. Senhor presidente, vereadores. Obrigado, excelência. Senhor presidente, vereador Bolão, eu também quero me inscrever para discutir a matéria. Me seguiu o vereador. Eu gostaria de ter o processo para Luiz Emanuel. Zerei o vereador Vinícius Simões, que é um projeto importante, quando você fomenta na cidade que as pessoas utilizem a bicicleta. Mas, senhores vereadores, senhora vereadora, quero render também aqui minhas homenagens ao Ditão, um grande amigo, perdi hoje, funcionário da Prefeitura Municipal de Vitória, de longos anos. Então, a cidade, além de perder uma grande pessoa, perde um grande sambista. Mas, vereadores, essa última semana nós tivemos aí uma grande discussão com relação aos ingressos, a venda dos ingressos da cidade de Vitória. Prefeito, eu tive a oportunidade de ver a entrevista do prefeito, ao vivo do Sambão do Povo. Ele disse que não teria problema com relação à venda dos ingressos na cidade de Vitória, que inclusive o PROCON e o Ministério Público estavam acompanhando.
mas houve uma grande discussão com relação a essa questão, inclusive foram vendidos 5.046 ingressos a mais. E aí, senhores vereadores, senhora vereadora, eu quero compartilhar um vídeo que chegou para mim hoje, na minha sala, eu acredito que deve ter chegado para outras pessoas também, um vídeo do subsecretário da Prefeitura Municipal de Vitória. Então, eu gostaria que apresentasse esse vídeo, e me chama a atenção quando ele diz, o subsecretário entrega o ingresso e pede descrição. Por favor, eu queria apresentar o vídeo. De reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem na cidade, e aí, com muito esforço, até esse ano mais ainda, por conta das vendas a mais que a empresa vendeu a mais, ficou mais difícil. Aí eu vi 5.000 e poucos ingressos. A mais. Está com problema até hoje, não que põe na culpa do prefeito, a alcunha dele, foi a empresa que vendeu. Né? E mesmo assim o prefeito já tinha reservado isso aí para fazer? Ele tinha feito uma reserva pouca, mas tinha, porque foi por esse respeito às lideranças que ele entende que tem que ir lá prestigiar esse momento. Mas não é fácil não. Por isso que eu estou pedindo descrição, muita descrição, porque as pessoas que estão fora desse contexto, eles não compreendem isso, né? Que nada mais é do que um gesto de reconhecimento pelo que a liderança faz pela cidade. Mas quem está de fora começa a criar muita tempestade, por um gesto simples, que poucas lideranças estão, por tudo que contribui para a cidade. Quando vocês ligam para São quantos dias? 3? São 3 dias, mas hoje é aberto, de graça. Ah, certo. O distrito hoje é aberto. A escola de Santos. Sexta, sábado e pago, né? E aí, então as pessoas não compreendem. Então a gente pede que tenha descrição para... É um presente, né, que você está dando às lideranças. Isso aí. Então, senhores vereadores, Então as pessoas não compreendem. chegou para mim hoje... A gente pede que tenha descrição para... É um presente, né, que você está dando às lideranças. Isso aí, com reconhecimento. Olha bem, o que me chama a atenção é quando se fala que vendeu 5.046 ingressos a mais na cidade de Vitória, e o subsecretário pede descrição. Os vereadores receberam, assinaram, é institucional. Agora, por que pede descrição lá? E foi pregada a transparência, a questão da transparência. Senhores vereadores, me chama a atenção isso aí. Isso, eu acredito que nós temos que investigar nessa casa. Temos que investigar isso. Vereador. Precisamos investigar. Podia passar novamente, falou que tem o prefeito tem uma reserva de ingressos. Fala em reserva, fala em descrição. Então tem uma série de questões ali que nós precisamos investigar. Eu acho que... Nós precisamos esclarecer aqui. Pois não, vereador Marcelão? Esse vídeo foi feito por quem, vereador? Você, vereador, eu recebi isso na minha sala. Isso é um absurdo, vereador. Recebi isso na minha sala. Isso é um absurdo. Deu? Carnaval Capixaba está se acabando. Isso é um absurdo. Após a discussão que nós tivemos na cidade com relação à venda de ingressos a mais, me chega isso aí do subsecretário distribuindo ingressos de arquibancada do Carnaval, distribuindo ingressos, e isso me chama a atenção. Então, eu estou aqui buscando transparência com relação aos atos do Executivo, senhor presidente. Isso precisa ser esclarecido. Precisa ser esclarecido, a população precisa saber o que aconteceu. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Serjão para discutir sobre as bicicletas e os vestiários. Eu lamento, eu venho falar aqui também sobre o projeto do vereador Vinícius, que eu acho que é uma boa ideia, vereador Vinícius. A gente que sempre trabalhou em prol de incentivar o uso de bicicleta em Vitória. Inclusive,
de minha autoria, o projeto de lei que destina 15% das multas para obras que incentivem ciclovias, certo? Inclusive, eu até fiz um pedido de informações para ver se essa verba está devidamente aplicada, conforme estabelece a lei, que indica que 15% das multas seja aplicada em ciclovia. Recursos tem aí para que a gente possa fazer muitas obras dessas, como foi inaugurado essa semana, que é um avanço para a cidade, de fato. Mas eu queria comentar, não posso deixar de comentar esse episódio, porque quinta-feira passada, antes desse assunto ser ventilado, eu já entrava com pedido de informações para a Prefeitura exatamente acerca da falta de transparência na comercialização. Tentou-se vender uma transparência que, na realidade, não aconteceu. Mas o que de fato aconteceu? O que me motivou a fazer essas perguntas? Pessoas me ligando de todos os níveis, pessoas de baixa renda, pessoas de alta renda, pessoas de média. Ninguém conseguia comprar os ingressos na quinta-feira. E, por incrível que pareça, no dia seguinte ao encerramento das vendas, os camarotes que foram vendidos por 3 mil e pouco, quase 4 mil reais, estavam sendo comercializados a 12 mil reais. 12 mil reais. Então, muita gente, em um dia, lucrou 300% em cima de camarotes de 4 mil reais. Conheço pelo menos dois empresários que pagaram 12 mil reais em camarote na sexta-feira passada. Então, esse tipo de conduta, e mais essa conduta aí, que eu acho que é para abrir para todos os ingressos. Não é ficar com pouco de ingresso para fazer política com o ingresso. Então, isso aí tem que ser apurado a fundo. Inclusive, é muito estranho também a contratação da empresa com dispensa de licitação, 339 mil reais, dizendo que o pregão não pôde ser feito. Como pôde ser feito? No mínimo, uma incompetência gerencial, porque o carnaval todo mundo sabia a data dele. Por que vai fazer pregão na véspera do carnaval? Por que não fez com antecedência? Então, tem muitas coisas a serem apuradas na situação e, infelizmente, lamentável que nós acabamos de assistir aí. Obrigado. Quer discutir, senhor presidente? Continua inscrito a inscrição ao vereador Anderson Marinho. Vou ceder porque ele é maior que eu, Excelência. Não, Excelência. Vossa Excelência está inscrito, vereador Marcelão. Vossa Excelência pode ir, eu sou um cara do bem. Então, os menores na frente. Isso. Eu estou acostumado com isso, vereador. Eu sempre fui o primeiro, o último da minha fila na escola. Claro. Senão você tapava a visão de todo mundo. Projeto de lei do vereador Vinícius Simões, onde trata da instalação de bicicletários e vestiários nos edifícios de Vitória. Como o vereador... Esse projeto, ele é depois, ele não antecede. Esse projeto foi apresentado por mim, nessa Casa de Leis, senhor vereador Vinícius Simões. Esse projeto tinha sido apresentado por esse vereador que vos fala. E, segundo o parecer, foi dado inconstitucional. E não teve o seu encaminhamento. A habilidade do vereador Vinícius colheu as 5 assinaturas, que é regimental, e reapresentou esse projeto de lei. E aí eu quero parabenizar o vereador pela habilidade, pela rapidez de ter colhido as 5 assinaturas, que esse projeto era oriundo desse vereador que vos fala. Apresentei o projeto, não foi inconstitucional, rapidamente Vossa Excelência colheu as 5 assinaturas. Está na íntegra o projeto, na íntegra. Então eu agradeço Vossa Excelência, vou votar no projeto. E o vereador Bolão faz aqui uma denúncia, né, vereador? Faz uma denúncia.
assim, acho que está querendo fazer uma denúncia aqui, me parece, vereador Bolão. Vereador, é uma denúncia que chegou em meu gabinete. Isso é uma denúncia. Isso. Entendeu? Chegou em meu gabinete e que me chamou a atenção é a entrega dos ingressos pedindo discrição à pessoa que está recebendo. Eu não vou entrar nessa questão de discrição ou não. Acho que a tranquilidade ali que ele não, me parece, eu não vi falar que ele estava vendendo ingresso. Eu não ouvi isso. Eu não sei se tem algo, tem mais edições. Ele não está vendendo ingresso. Acho que é importante dizer isso. E segundo, acho que todas as vendas, eu já trabalhei com eventos, eu fui presidente da Juventude Batista de Vitória, fui vice-presidente da Juventude Batista Capixaba, está ali o Thiaguinho, que foi presidente também de Vitória, da Jubavite. E aí, é natural, é normal, que todos os ingressos tem a parte pago e tem a parte de cortesia. Inclusive, teve aqui o Paul McCartney, teve aqui em Jardim América, e acredito que alguns vereadores devem ter recebido esse ingresso e estava escrito cortesia. Assim, ali, ó, uma liderança de São Pedro 1 ali está com ingresso, ó, senhores vereadores. Está com ingresso, está escrito cortesia. Outra liderança, cortesia. Acho que o mais agravante, com todo respeito a Vossa Excelência está no seu direito, na sua prerrogativa de buscar as informações e tirar as dúvidas. Acho que o mais agravante, se fosse uma questão de troca financeira, de venda, acho que quando está registrado ali, está cortesia, aí tudo bem, assim, com todo respeito a Vossa Excelência, tenho um apreço muito grande com Vossa Excelência nesse sentido. Dou-lhe a parte. Vereador, todos os vereadores receberam, acho que, ingresso nos seus gabinetes. Institucional. Assina. Isso é institucional, cortesia. Como eu coloquei, o que me chama a atenção, vereador, é que ele entrega o ingresso e pede descrição. Por quê? Por quê? Por que a descrição? Acredito, precisamos apurar isso. Então, vereador Vinícius, vou votar no projeto de Vossa Excelência, e relembrando que esse projeto foi apresentado por esse vereador que vos fala, mas conte comigo nessa luta. Com a palavra, vereador Marcelão. Então, vereador Luiz Emanuel, registrando a presença e a satisfação de tê-lo conosco depois de ter percorrido as estradas da cidade aí. Vereador Devani. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto do vereador Vinícius Simões dispõe sobre a instalação de bicicletários vestiários nos edifícios de Vitória. Na verdade, mais um elemento desse tema que o vereador traz para esse debate. Como outros vereadores já trouxeram outras vezes, esse vereador também já trouxe. E nós vamos sempre estar acabando nos detendo diante dessa barreira que é a constitucionalidade ou não dessas matérias. Porque eu, no início do mandato, apresentei também um projeto que reformava aí um espaço do Código de Postura do município para poder instalar paraciclos nas calçadas da cidade, né? E também, depois de um longo debate, que nós encerramos ele com a manutenção de um veto aposto pelo Executivo Municipal. Portanto, a questão bicicleta na cidade de Vitória, hoje tão em voga, né? Tem mais um capítulo aqui com esse projeto do vereador Vinícius Simões, que eu vou votar a favor, porque entendo como importante a gente construir os espaços cada dia maiores para que a gente possa ter essa mobilidade através de duas rodas, ambientalmente sustentável, mais do que qualquer outro equipamento de trânsito. Pois não, vereador? Então, a parte, vereador. Pois não. Vossa Excelência
me deu uma parte, até mesmo sem eu pedir, hein, vereador? Sentiu que eu... Estamos sintonizados. Não, vamos em frente. O vereador Anderson Marinho, meu colega, que respeito muito, disse que o projeto de minha autoria é idêntico ao dele. O projeto do vereador Anderson Marinho possui 11 artigos. O meu possui 5. Então, não é idêntico. É bastante diferente. Definitivamente 11 não é igual a 5. Menos ainda idêntico. Matematicamente, né, algebricamente falando, é verdadeiro. Vossa Excelência está correto, vereador Vinícius Simões, um belíssimo professor de história. Também conhece matemática. Mas, senhores vereadores, vereador Bolão, eu vi aqui o vídeo atentamente. Foi bom que Vossa Excelência reprisou a parte que o subsecretário Anael destaca a questão da descrição. Eu acabei de receber no meu gabinete alguns ingressos que eu vou naturalmente ceder a algumas pessoas para que possa estar no carnaval. E foi a primeira coisa que eu disse à pessoa: descrição. Tem descrição, porque eu não posso entregar todos os que eu tenho a todo mundo que quer. Nem tenho acesso a tudo que eu gostaria de ter, porque são ingressos limitados. Eu, sinceramente, não vejo nenhum pecado no que o subsecretário Anael fez. Estou lhe falando até porque conheço o Anael há muitos anos. Desde que ele começou a militar no PPS, eu era, à época, secretário do PPS, eu recebi no partido. Posso estar até enganado e vou depois me reportar o engano se eu estiver enganado, mas se couber uma diligência acerca da fala do subsecretário Anael, eu tenho certeza que na interpretação final do que foi dito, não há nenhum crime. Nesse não há nenhum crime. Porque o que ele disse é próprio de alguém que gosta das coisas um pouco mais delicadamente conservadas numa determinação. Eu acho muito pior aqueles que nem descrição pedem, que cometem erros absurdos o tempo inteiro, como é o caso do governo federal, que perdeu completamente a descrição. Esse não tem mais descrição para nada. Deita e rola na cara do povo brasileiro, achincalha com a população, acomete todo mundo de êxtase, de preocupação permanente, e o Brasil, cada dia que passa, definha mais, porque não consegue mais conservar a moralidade que deveria ser própria dos homens públicos. Anael está sendo discreto como deveria ser, responsável como deveria ser. É preciso que haja um pouco mais de discrição quando você remete a uma pessoa algo que você não pode dar a toda a cidade. E há uma cota separada naturalmente para o Poder. Foi assim com o PSDB no governo, foi assim com o PT no governo. Não dá para transformar isso numa tempestade, fazer uma tempestade no copo d'água, enfiar chifre na cabeça de cavalo, vereador Bolão. Eu, sinceramente, estou aqui para não concordar com essa disposição em crucificar o subsecretário Anael por conta dessa fala. Se tiver qualquer outra coisa por trás disso, além, como disse aqui o vereador Wanderson Marinho, com propriedade, eu não vi o secretário oferecer nada de impróprio para que alguém pudesse conservar em segredo o que ele disse. Descrição não é segredo. Descrição é descrição. Agora, Vossa Excelência, vereador Marcelo, fez uma pergunta interessante, que seria boa de ser respondida. Quem foi que gravou esse vídeo? Como é que alguém com tanta má fé vai lá pegar um ingresso e grava para depois colocar a balha? Vai ser covarde assim lá longe, senhor? Vai ser covarde assim lá longe? Por que não falou para ele que falou assim: olha, meu irmão, eu te detesto, não gosto da tua cara, eu vim aqui para te arrumar, para te incriminar? Como é que o senhor faz uma coisa dessa, vereador Marcos da Mata? Age da covardia. Quer dizer, olha, eu estou doido para achar, como agente fiscalizador dessa cidade, tá certo? Um sinal de corrupção na administração do prefeito Luciano Rezende. Pode ter certeza, se achar, eu estaria aqui do lado de Vossa Excelência, pronto para poder condenar e fiscalizar e tirar de perto esse cranco que reinou na cidade de Vitória durante 8 anos. Não pode acontecer de novo mais. Mas tem que ser de fato. Corrupção tem que ser banida de qualquer canto. E aqui na Prefeitura de Vitória não pode ficar. Eu, como vereador, fiscalizarei até a última gota. Mas, nesse caso, eu, vereador Bolão, com todo respeito, eu acho que está sendo feito, cometendo injustiça contra Anael. Eu fiquei observando a forma como ele tratou a coisa, o pecado que ele cometeu, não achei. Não achei. Talvez Vossa Excelência consiga me convencer do contrário, mas não achei. Bom, não havendo mais quem queira discutir o projeto, então, eu declaro encerrada a discussão. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria, se for regimental, solicitar o adiamento da votação. É regimental o pedido feito pelo autor. Obrigado. Os vereadores concordarem e permanecerem. Só uma pergunta. Assim, o adiamento da votação
da votação. Da discussão já acabou. Mas o adiamento da votação sobre a aprovação da inconstitucionalidade, é isso que Vossa Excelência está pedindo? Ou Vossa Excelência quer, depois de passar dessa fase, pedir o adiamento da votação da matéria? Da inconstitucionalidade? Da inconstitucionalidade. Nós estamos discutindo a inconstitucionalidade. Até porque, se a inconstitucionalidade for mantida, esse projeto cai, e se for revertida a inconstitucionalidade, ele volta para as comissões pertinentes, não é? Comissão de esporte, comissão de mobilidade urbana, etc. Bom, os vereadores que concordam com o pedido feito pelo autor, permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado o adiamento da matéria. Por 3 sessões. Vamos lá. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Ordem. Já ficou definido como será a quarta-feira de cinza? Vai ser ponto facultativo, não vai? Pois é, vereador, bem lembrado, até peço a atenção dos senhores vereadores. Acabou, não tem mais pauta. Eu não sei, nós temos que consultar também aqui o nosso regimentalista, sobre a possibilidade da quarta-feira de cinzas, ponto facultativo. Como é ponto facultativo, não tem sessão. Mas tem a quinta, que é normal. Sessão ordinária da quinta, certo? A sessão prevista no regimento. Há uma ideia aí, algumas pessoas já me falaram, de se antecipar para a semana que vem, na segunda-feira que vem, uma sessão extraordinária, seria extraordinária, para uma supressão da sessão de quinta. Mas isso tem que ver se o regimento permite também. E se os vereadores aprovariam essa ideia no plenário. Se haveria a concordância unânime, teria que ser algo unânime, né, para politicamente justificar. Senhor presidente, questão de ordem. A Câmara de Vitória faria a sessão segunda-feira, antecipadamente, uma extraordinária, para não acumular a nossa pauta, uma extraordinária sem remuneração, como diz o regimento, para que a quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, fosse suprimida. É isso, essa é a ideia. Senhor presidente, só para endossar o que Vossa Excelência falou, não há nenhum impedimento no regimento. A tese que Vossa Excelência puxou é a questão de plenário. O regimento ele é omisso o que tange o que o senhor está citando nesse momento. Não há impedimento do regimento, senhor presidente, em si com relação a isso aí. Então eu acho que Vossa Excelência poderia consultar o plenário para que o plenário pudesse então decidir com relação a isso aí, haja visto que não existe nenhum artigo dentro do regimento que trate diretamente desse assunto. Senhor presidente, só a título de sugestão. Eu queria que todos os vereadores, se possível, todos se manifestassem para a gente ter uma... Senhor presidente, pela ordem. Queria só a título de sugestão, o vereador Max pediu, depois o vereador Rogerinho. Eu acho que Vossa Excelência podia... Não sei, vereador, eu acho que talvez fosse mais prudente suspender a sessão por 5 minutos para a gente discutir isso antes de colocar em votação, como sugestão. Não, vereador Gandini, vereador Davi. Tem alguém que é contra, senhor presidente? Então, tem alguém que é contra? Se tiver todo mundo a favor, para que discutir? Não, eu sou contra. Se tiver alguém contra... Mas aí pode colocar em plenário. Porque a votação, senhor presidente. A sessão da quinta é prevista no regimento. Vereador não, rapidamente, só uma pergunta. Mas vai haver expediente na Câmara? Porque não tem nada a ver expediente com sessão, ok? Não, vai haver expediente na Câmara. Normal. Então a sessão tem que ser no dia da quinta? Não existe lógica de fazer essa... Não, é só a sessão. Para o vereador fazer o quê? Não sei, tá a ideia, estou discutindo. Não consegui compreender. Eu imagino que lá na Assembleia Legislativa eles têm
esse procedimento. Outras câmaras têm esse procedimento. Nós fizemos isso na época da Copa do Mundo, do mesmo jeito, dia de jogo, nós antecipamos a sessão. Isso aí, verdade. Mesmo critério. Bem lembrado, senhor presidente. Foi feito na Copa do Mundo. Existia uma determinação de se poderosa. fechar. Não, a questão é que era para todos, não era só para o vereador. O que eu estou questionando é o seguinte: ou é para todos ou é para o vereador? Não estou entendendo. Vereador eu discordo. Se for para o vereador, eu discordo. É isso, senhor presidente. Era exatamente essa discussão que eu queria evitar quando pediu os 5 minutos de suspensão da sessão. Porque, para discutir, de fato, senhor presidente, como diz o menino ali, já que todo mundo se posicionou, a gente não fez essa discussão, eu acho que não faz sentido e não fica bem para a imagem da Câmara passar para a sociedade que os vereadores estão tendo um feriadão prolongado. Né? Eu sei. Então, assim, então, eu acho que seria pertinente manter a sessão na quinta-feira. E aí, então, me posiciono também contra a proposição de antecipação da sessão ordinária para uma sessão extraordinária e dar folga aos vereadores. Assim. Eu vou passar a palavra para os outros vereadores, porque tem aqui essa possibilidade aqui, ó, no artigo 124, no parágrafo único do novo regimento, está escrito lá: mediante deliberação dos líderes, com aprovação da maioria absoluta do plenário, em votação aberta, os dias e horários para a realização das sessões poderão ser modificados, mas não diminuídos. Daí a ideia de se antecipar, na prática, a sessão da quinta. É isso. Vereador Namichek, pela ordem. Pois não, vereador Luiz Emanuel. Vereador, eu acho que o vereador Max foi feliz, na verdade, a sociedade tem a compreensão. Eu acabei de há pouco no meu gabinete dizer para uma senhora que me procurava, vereadores, mas... Vereador, o Luiz Emanuel, com a sua... Eu quero terminar. Concordância? Eu acabei de receber uma amiga no gabinete que estava conversando e ela disse assim: o recesso acabou agora. Disse, sim, mas a Câmara estava fechada. Não, a Câmara estava aberta. Aliás, a Câmara não fecha. O equipamento público Câmara Municipal fica aberto o ano inteiro. E os gabinetes também. Até para não corroborar com a tese que alguns defendem, que o vereador só trabalha 3 vezes por semana. 3 dias da semana, trabalhando todos os dias. O gabinete abre às 8 da manhã o meu e só fecha às 7 da noite, todos os dias. Ninguém fecha para almoço. Um sai para almoçar, o resto fica aberto. Portanto, o que o vereador Fabrício Gandini disse, é o que eu concordo também, ainda que seja regimental, antecipar a sessão de um dia para outro, para cumprir essa face do regimento, de garantir 3 sessões semanais, nós estamos cometendo um equívoco político em não abrir a sessão da Câmara na quinta-feira, sob pena da gente criar mais uma vez a ideia de que o vereador só trabalha 3 vezes por semana. Quando, na verdade, os gabinetes estarão funcionando, aí eu concordo com o vereador Fabrício Gandini, a não ser que a gente encerre as atividades na Câmara e só volte na segunda-feira da próxima semana. Vamos acatar. Seria uma lástima para a gente. Mas eu preferi isso do que tirar a sessão na quinta-feira. Do vereador Max, e vamos suspender por 5 minutos a sessão. Senhor Agora são pela ordem, 5 horas e 35 minutos, às 5 horas e Senhor 40 presidente, minutos a gente volta. Senhor presidente, pela ordem, eu estou desde o início aqui pedindo. Excelência, bora lá. Quer discutir? O regimento interno ampara a proposta que Vossa Excelência está colocando. Isso aqui é uma casa que se decide no voto. Coloca a proposta. Quem é a favor, vota. Quem é contra, vota. Mas vamos fazer a coisa numa harmonia. Posso encerrar, senhor presidente? A mais Isso é minha fala com relação à proposta de Vossa Excelência. Eu queria dizer ao vereador Luiz Emanuel, é a transparência da população, vereador Luiz Emanuel. Quando a população está gritando que não tem ingresso, e tem um subsecretário entregando ingresso, ou seja, toma um aqui para você, outro para você, outro para você. E aí, vereador? Certo, vereador, vamos... Transparência. Entendeu? Eu quero saber o que é que o povo vai dizer quando falta ingresso, que não se comprou ingresso, não se conseguiu comprar ingresso, e a prefeitura está distribuindo ingresso na sala do secretário. Pela ordem, presidente, está em que momento da sessão? Está suspensa a sessão 5 minutinhos, só para a gente resolver isso. Eu volto à sessão daqui a... A gente vai apreciar o feriadão ou não feriadão.
A sessão está de volta. Tem quórum regimental, existem a maioria absoluta presente. Pela conversa dos vereadores, nós vamos então cumprir o nosso regimento. Não haverá antecipação, a pauta fica... Pela ordem, senhor presidente. Vereador Marcelão. Senhor presidente, eu, assim, gostaria que nas próximas vezes que tiver um assunto desse, Vossa Excelência tomasse a posição mais direta, porque essa questão, o vereador no início aqui era a favor, depois quando foi para o microfone, fica contra. Tem isso. É demagogia danada. Tem isso aqui não é dessa casa. Tem isso. Pega os anais dessa casa e vê as minhas faltas aqui. O dia que tiver sessão, eu estou aqui. Se não tiver, não estarei. E se tiver de antecipar a sessão para segunda-feira, eu não vejo problema nenhum. Agora, temos que parar com demagogia aqui dentro dessa casa. Dentro do microfone, todo mundo é demagogia. Pega os anais dessa casa aí, as faltas de cada vereador e publica, senhor presidente. Certinho, vereador. Para com a demagogia aqui dentro dessa casa. Vamos encerrar a sessão. Senhor presidente. Pois não, vereador. Quem aqui, ó, pediu? à sua esquerda. Eu queria dizer que eu fico assustado com a reprodução daquilo que Brasília acha por demagogia. Aqui tudo é demagogia também. E assim o PT vai governando o país, justificando o gesto dos outros que o criticam como demagogia, como hipocrisia, como perseguição da mídia. Então, fica a reflexão de todos, a ação feita constantemente pelo PT. Ok. Não cabe mais manifestação? Pela ordem. Só registrar meu repúdio à forma como foi conduzida a colocação de um vídeo tentando denegrir a imagem de uma pessoa e dentro de uma atitude totalmente ilegal. E queria entender se a gestão anterior não dava para as lideranças comunitárias uma quantidade de ingressos, se ela não dava, ou se ela dava uma quantidade de ingressos. E se eles perceberem bem, eles estão sendo contra as lideranças comunitárias, coisa que eu nunca entendi, porque que o PT poderia ser contra uma instituição tão importante, que são as lideranças comunitárias da cidade de Vitória, que recebe justamente, é uma instituição, porque vocês estão achando que a Câmara é uma instituição, e a entidade comunitária não é uma instituição, é uma instituição também, e está recebendo justamente, eu concordo com essa quantidade reservada para essas importantes figuras da cidade de Vitória, que o PT, infelizmente, faz questão de colocar para fora, simplesmente utilizar, você vê que é uma coisa forjada, mas eles têm que explicar muito mais coisas, inclusive, na Câmara tem coisa a se explicar, no governo estadual, municipal tem coisa a se explicar, no governo federal tem coisa a se explicar, talvez eles estão com pouca coisa para explicar, e estão inventando questões. Pela ordem, senhor presidente, também gostaria de manifestar o meu repúdio na forma como foi conduzida essa falsa denúncia e digo aos líderes comunitários que essa Câmara de Vereadores reconhece o trabalho das lideranças. Tenho certeza que as lideranças comunitárias participam da formação, da organização do Carnaval da cidade.
E nada mais justo e institucional e moral em reconhecer o trabalho das lideranças comunitárias, que fazem um trabalho voluntário. Então, esta Câmara está ao lado, pelo menos a maioria dos vereadores, a maioria está ao lado dos líderes comunitários. Pela ordem, senhor presidente, aqui o projeto ainda ia ser discutido, mas eu também queria aproveitar essa oportunidade para também repudiar o gesto feito aqui nessa casa, com uma denúncia montada, né? O vídeo apresentado não mostra absolutamente nada, cria-se um fato, né? Talvez para ganhar um espaço midiático, e aí joga na lama, querendo jogar, na verdade, porque não vai conseguir, né? Mas querendo jogar na lama a honra de um cidadão que hoje presta serviço à cidade de Vitória, o Anael, que é uma liderança comunitária, inclusive, presidente da Associação de Moradores de Jardim Camburi, e que respeita as lideranças comunitárias dessa cidade, e o prefeito Luciano Rezende respeita as lideranças comunitárias dessa cidade. Em todas as administrações, Luiz Emanuel foi feliz e falou aqui, sempre tiveram ingressos reservados às lideranças comunitárias que representam os bairros da nossa cidade. Absolutamente justo e absolutamente injusta isso que foi feito hoje aqui nessa casa, um jogo baixo, rasteiro, e que eu tenho certeza que não só envergonhou os vereadores que estão aqui hoje, mas eu vi pela manifestação das lideranças comunitárias que estavam aqui hoje na casa também, a vergonha, a indisposição com que foi apresentado, senhor presidente. Então, assim, não podia deixar de registrar o meu repúdio a essa ação e espero que isso não volte mais a acontecer nessa casa. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Rogerinho. Queria parabenizar a fala de todos os vereadores que repudiaram essa ação. Quero dizer também, senhor presidente, vereadores, eu estou começando a ficar preocupado, vereador Luiz Emanuel. Daqui a pouco, se eu tirar R$10 agora para entregar alguém para comprar um pão para mim, alguém me filmar, né, eu entregando R$10 aqui nesse plenário, e assim, estou começando a ficar preocupado. Então, assim, eu espero que essa casa comece a respeitar e fiscalizar aquilo que é de devido, né? E não, assim, inventar moda e querer, de uma certa forma, prejudicar pessoas que de uma certa forma, não tem nada a ver com uma ação clara, onde todos os vereadores falaram. E aproveitar e mandar um abraço para todas as lideranças comunitárias aí, dizer para vocês que vocês têm o nosso apoio. Pela ordem, presidente, para terminar. Excelência. Rapidamente. Terceira Eu só queria aproveitar, já que a discussão está sendo encerrada, sugerir ao subsecretário Anael que acabou tendo aqui um elemento que ele não teria jamais se não houvesse feito o que o vereador Bolon fez aqui hoje. Ele sabe quem foi que gravou essa cena. Ele tem que processar esse sujeito. Se fosse comigo, estaria processado a partir de agora. Senhores vereadores, muito obrigado. Eu só peço aos vereadores que sintam-se à vontade para fazer qualquer proposição ou qualquer propositura prevista no regimento, como essa que foi ventilada aí sobre a antecipação da sessão. Isso tudo é previsto no regimento, antecipar ou não. Os vereadores sintam-se à vontade, porque a mesa vai encaminhar todas as ideias e proposições que dizem respeito ao funcionamento da casa, ok? Somos democráticos. Esgotada a pauta de hoje, convido os seus vereadores para a próxima sessão, terça-feira que vem, no horário regimental. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Esse é meu presidente. Batendo na fome. Finalmente um presidente.